Continuando de onde paramos na aula anterior, vamos fazer o formulário agora de alteração. Vamos alterar informações. E em seguida de excluir. Para isso, nós precisamos aqui na lista de reeducandos ter os botões que levem para esses formulários, para essas views. Uma para editar e uma para excluir. Então a gente tem que incluir aqui esses botões. Igual incluímos esse botão para cadastrar um novo, vamos incluir um botão para cada um dos registros. Então vamos lá na view de listagem. Primeiro, vou tirar esses espaços que eu disse que a gente tinha que tirar, né, para ficar nosso formulário mais organizado. Aqui é a nossa tabela. Aqui é o botão de novo e aqui o título. O THEAD são os títulos das colunas e o TBARI o conteúdo da nossa tabela. Veja que é só uma linha que é feita no for each, é somente essa TR, é só uma linha. Então, quando a gente colocar aqui os botões, vai aparecer o botão para cada uma das linhas. Então, vou criar uma nova coluna, uma nova TD. Eu posso deixar em branco, mas eu prefiro chamar de ações. Salvar e atualizar. Já criou a nova coluna com ações. Tenho que criar agora a coluna com os botões aqui embaixo. Então aqui nós vamos criar uma TD para essas informações. Eu coloquei um Enter porque vamos colocar dois botões aqui, vai ficar um à frente do outro. E esses elementos que nós vamos fazer são elementos link, porque eles vão redirecionar para outras actions, outras views. Então eu vou fazer um elemento A, eu quero exibir. O que vai ser exibido vai ficar fora do elemento aqui. Ele abriu e fechou. Então, isso daqui é o que vai ser exibido. Então, aqui eu quero editar. Vou salvar para a gente ver como vai ficar. Já aparece o botão de editar. Depois a gente pode substituir isso aqui por um ícone. Mas, vamos por enquanto deixar assim. A parte de layout fica para depois. Vou fazer um novo aqui. Esse vai ser o excluir. Excluir. Só que nós já podemos deixar um pouquinho melhor. Colocando classes. A primeira coisa, vamos colocar para que action nós vamos mandar. Então eu quero endereçar para action. Aí eu não lembro o nome, a gente vai lá na controller e qual é a action que nós queremos enviar. É para action atualizar. Eu vou copiar isso aqui para não ter erro. Action atualizar. Então agora ele já está endereçando para action atualizar. Só que eu quero deixar uma classe para que esse botão tenha uma cor, formato de botão. Então vamos fazer uma class btn, formato de botão, e btn, aqui eu vou usar o outline. Outline, eu quero outline info, fica um azulzinho mais claro. Salvar e atualizar, btn outline info. Eu prefiro o outline porque fica a página mais limpa, senão ficaria tudo azulzão. Novamente aqui, uma asp action, e essa aqui vai para action, eu acho que é excluir. Vou copiar e colar aqui, asp action excluir. Vamos colocar a class. Eu estou fazendo um a um, mas eu poderia ter copiado e colado, né? btn outline, e eu quero o danger, que fica vermelho. Atualizar, ele ficou abaixo porque ele não está cabendo aqui. Eu vou aumentar um pouquinho. Ele ficou na mesma linha. Tá? Essas formatações, ajuste, largura de colunas, a gente vai formatar depois. Então aqui eu tenho o botão para editar e para excluir. Então quando eu clicar no editar, ele vai abrir aquela view de editar. Vou reduzir um pouquinho aqui. Vamos ocultar. Ele vai mostrar a view de editar. Então eu vou clicar, editar, view, tem apenas o nome atualizar. Vou voltar para reeducandos e ele vai mostrar a de excluir. Então ele já está endereçando para o local correto. Agora o que nós temos que fazer é colocar os elementos para atualizar e colocar os elementos para excluir. Vamos começar por atualizar. Então vamos para a nossa controller, reeducandos. Aqui na nossa controller, aumentar,
ficar melhor para a gente visualizar. Aqui na nossa controller, eu posso recolher listagem, que a gente já finalizou, colocar mais umas linhas para separar, a action fica bem destacada. Aqui nós temos a cadastrar, que ela é composta sempre por duas, mesma coisa vai ser atualizar. Esse comando aqui, ele exibe o formulário, e eu preciso ter um que vai salvar. Da mesma forma que tive o cadastrar, eu tenho um para exibir e um para salvar. Aqui eu tenho um para exibir e um para salvar. Aqui também um para exibir e um para salvar. Só na listagem, que não salva nada, apenas exibe, a gente só tem um. Então eu já vou fazer essas alterações. Vou colocar um HTTP GET, que é para leitura, e o outro a gente vai salvar. Então, para facilitar nosso trabalho, eu vou copiar esse texto e vou colar aqui. Agora eu vou recolher os dois, copiar e colar. Então nós temos a action que vai exibir. Veja que ela está bem parecida com a primeira, ó. Aqui ela simplesmente exibe um formulário sem passar informação, e atualizar, a gente vai exibir o formulário, mas temos que passar informações, porque ele já vai trazer informações preenchidas, que vai se referir a um determinado registro que nós vamos fazer uma alteração. Então, aqui eu tenho que acessar o banco de dados, então já percebe que eu tenho que usar um async. Então, se eu tenho que usar um async, eu já vou pegar esse comando aqui e vou colar no lugar deste. Então, já estou usando o comando async no atualizar, porque eu vou ter que acessar o banco de dados. Eu vou ter que acessar o banco de dados e, para isso, eu vou precisar procurar a informação lá no banco de dados. Então, como é que eu vou acessar o banco de dados? Await, lembra, dá uma pausinha, acessa o banco de dados, espera ele acessar, acessa o contexto do banco de dados, na tabela reeducandos, e procurar uma informação, porque eu quero exibir no formulário os dados já preenchidos. Um exemplo, se eu quiser alterar o fulano de tal, ele vai ter que procurar esse registro, e a gente vai procurar o registro através do seu ID. Então eu tenho que acessar o contexto do banco de dados, a tabela reeducandos, e procurar. Então eu tenho um comando findAsync, que esse comando ele faz busca no banco de dados, e eu tenho que passar uma informação para ele. Busque através de quê? Do ID. Então eu tenho que colocar o ID aqui para ele. Só que esse ID eu não tenho. Eu tenho que receber esse ID. Quando você clicar aqui nesse botão editar, ele vai passar esse ID para o controller. Quando eu clicar aqui, ele vai passar esse ID. Quando eu clicar aqui, ele vai passar este, e assim sucessivamente. Então vai receber um ID. Aqui, na hora que a gente chama a action, eu digo que vou receber uma informação. O ID é um int. Como é que a gente sabe isso? Vem aqui na model. O ID é um int, então eu estou recebendo um inteiro. Estou recebendo um inteiro e vou guardar na variável que eu vou chamar agora de ID. E essa variável ID eu estou passando aqui para que ele busque esse ID que ele recebeu através do botão lá na tabela. Encontrada essa informação, eu quero retornar essa informação para a view. Então eu poderia pegar esse código todo aqui e colocar dentro da view, como a gente já viu na aula anterior. Só que o mais interessante é a gente criar uma variável, declarar a variável, posso chamar a informação que nós quisermos, reeducando, e vou dizer que esse reeducando vai receber essa informação. E essa variável reeducando, eu passo para a view. Vou colocar um espaço para ficar mais visível. Então, acessei o banco de dados na tabela, procurei através desse ID que a gente recebeu aqui, guardei essa informação aqui na variável reeducando e passei esse reeducando para a view. Ótimo. Finalizado a nossa action de exibição. Agora, nós temos que alterar aqui a informação que vai atualizar. Esse daqui a gente copiou de cadastrar. É bem parecido. Eu vou validar as informações, se for válido, quer dizer, se a atualização do modelo, se os dados digitados forem válidos para o modelo reeducando model, que vem lá do formulário, ele também recebeu um inteiro, ele recebe esse ID. Então, da mesma forma que recebeu o ID aqui, ele está recebendo o ID aqui. Porque se a informação estiver errada, esse ID tem que retornar, que é para ele procurar de novo a informação. Veio do formulário, guardou em reeducando,
acessou o banco de dados, a tabela Reeducando. Eu não quero adicionar. A gente vai fazer um update. Update. O update ele não tem o async. Então, eu tiro esse await. O update não é async. Depois eu salvo o banco de dados. Para salvar assim é async. E retorno para a listagem. Eu poderia ficar no mesmo formulário, mas aí o usuário teria que fechar o formulário. Então, para facilitar, depois de salvar, já retorna para a listagem. Se não for válido, quer dizer, se apresentar algum erro, ele permanece na mesma view com as informações preenchidas. Ó, está finalizado. Podemos ir agora para a view. A view atualizar é muito parecida com a cadastrar. Então, eu vou entrar aqui na cadastrar, vou selecionar tudo, Ctrl A, Ctrl C, vou para atualizar e vou colar. Tá? Porque é muito parecida. Eu poderia usar o mesmo, poderia, só que nós vamos fazer critérios onde usuários vão poder cadastrar, mas não vão poder atualizar. Então a gente optou por fazer separado. A model Reeducando model, aqui ao invés de cadastro é atualização de Reeducando. Vê que como eu não repeti o título, a gente está usando essa variável, só preciso fazer uma vez. Aqui não é a action cadastrar, é atualizar, que ele vai procurar essa action atualizar. Temos que colocar um input com o ID, só que esse input ele vai ser um input invisível. Então, eu vou abrir o input. É a mesma coisa que esses inputs aqui, ó. Só que aqui está visível. E nós vamos colocar um input invisível. Vai ser do tipo type hidden. Isso aqui diz que esse input não será visível. E vamos colocá-lo referente ao campo, quer dizer, ASP_for. ASP_for, apareceu duas vezes, vamos apagar aqui um ASP_for. Então aqui campo ele vai ser referente ao campo model.id. Então eu quero que aqui apareça o ID, mas esse ID vai ser invisível, porque quando a gente salvar, ele vai salvar referente a esse ID. É a única diferença para o formulário de cadastro. Então aqui vai ser a mesma coisa, aqui vai ser a mesma coisa, também aqui, e para salvar, se eu cancelar eu volto para a listagem e para salvar ele submete. Ok, está finalizado. A gente pode agora testar. Como eu fiz alterações no código C#, eu vou parar e vou parar o projeto e rodar o projeto novamente para que ele reconheça as atualizações do código C#. Para que a compilação reconheça as atualizações do código C#. Então, projeto rodando, clica em Reeducandos e vou pedir para alterar o fulano de tal. Tem um errinho que eu esqueci. Vou mostrar aqui na Action Listagem. Aqui em Listagem, quando a gente clica no botão para editar, aqui no botão editar, a gente não está passando o ID, ele não está sendo informado esse ID que é necessário aqui, ó, ele precisa receber um ID e não estou informando aqui na listagem. Então, quando eu clicar aqui no botão editar ou excluir, tem que ser informado o ID. Então, aqui, ou poderia ser no final também, tanto faz, a gente vai colocar a informação desse ID, o ID que nós queremos passar. E esse ID vai através de uma rota, ASP_ROT. Então, ASP_ROT, e que rota que eu vou querer colocar? Então, ASP_ROT, eu estou passando através de uma rota e eu vou dizer que é ID. Porque esse ID aqui, ele tem que ser exatamente igual ao que a gente colocou lá na controller. Aqui, ó, ID. Se a gente tivesse escrito aqui ID com letra maiúscula, aqui eu teria que colocar o ID com letra maiúscula. Então, ASP_ROT ID vai ser igual. E que informação eu quero passar para lá? Eu posso colocar um número fixo, por exemplo, vai passar sempre o 4, mas não é o que nós queremos. Nós queremos passar uma informação
que ela vai ser dinâmica, através do código C#. E essa informação está onde? Está aqui, ó, no item. Item, ponto, e nós queremos passar o ID. Então, procura aqui, ó, ID. Pronto, passei o ID. Essa informação aqui é a mesma que a gente vai passar aqui no excluir. Vai informar o ID da mesma forma. Pronto. Feitas as duas alterações, vou atualizar e a nossa página agora vai ficar atualizada. Eu vou tirar aqui do excluir para lhe mostrar a diferença, para você perceber essa diferencinha das rotas. Ó, salvei. O ID está sendo informado apenas no editar, no excluir não. Eu vou passar quando eu passar o mouse, aqui embaixo, observa aqui, ó, nesse espaço aqui, ele está mandando para o localhost, que é o endereço do nosso site. Quando ele estiver hospedado, vai ser www e o seu domínio. E ele está mandando, ó, o endereço que esse botão está mandando é para a controller Reeducandos e a Action Cadastrar. Só isso, não está passando mais nenhuma informação. Se eu passar o mouse aqui em editar, ele vai para a controller Reeducandos, vai para a Action Atualizar e está passando o número 1, que é o ID1. Agora ele vai passar o ID2, nesse caso vai passar o ID3 e aqui vai passar o ID6, que é referente ao ID do Joãozinho. No excluir, não está passando. Nenhum deles passa, claro, só você fez a alteração em um, vai servir para todos. Então agora eu vou voltar aqui com a informação do ID no excluir, salvar, atualizar, e o excluir também agora vai passar o ID. Então agora o excluir já está enviando o ID. Ok, feito isso, clique em editar, a gente vai editar o Joãozinho. Editar o Joãozinho. Ele trouxe o formulário de atualização de Reeducando, já trouxe as informações preenchidas e eu vou mudar o nome do nome da mãe de Joãozinho para Helena. Salvar as informações, ver que o Joãozinho agora, a mãe é Helena. Essa alteração foi realizada no nosso banco de dados. Então, o nosso sistema já está fazendo novos cadastros e também já atualizando informações. Clicar aqui, se eu clicar em cancelar, ele simplesmente volta para a listagem. Agora vamos fazer o excluir na próxima aula.